5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi o Alex do Ipaze de Jacarepaguá. Ele mandou um recado, ele falou: professor Cláudio Neto, toca essa música para Luciana Silva, a minha namorada de Senador Camará. Tá aí, Alex, a música que você pediu. Legal. E você também pode entrar aqui, ó, no canal do professor Cláudio Neto e pedir a sua música. Hoje estamos comemorando 6K, ou seja, o YouTube me avisou que nós estamos com 6.000 visualizações. Isso é muito legal. Minha querida e linda turma de terceira série de História, hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios finais do livro, dessa primeira parte aqui, tá legal? Para que na próxima semana, nas aulas do dia 6 e do dia 13, a gente já possa estar se concentrando nessas duas videoaulas aí em relação à prova, tá legal? Eu vou falar nisso mais tarde. Então, papel e caneta na mão, vamos para as correções das páginas 114 até a 126. Legal? Então, bota exclusivo, meu filho. Dá trabalho para fazer. Vamos à anotação. Pode anotar do jeito que está assim, ó. Eu estou colocando aqui as que são de múltipla escolha e as discursivas a gente vai trabalhar com elas aqui, tá legal? Então, a questão 9 é a letra C, 10A, 11B, 14E. Pode anotar desse jeito mesmo. 15E, 16A, 17E, 18A, 21C, 22E, 23E, 28A. 29A, 34D, 35E, 37, também a letra E. Tá legal? Então, eu vou dar uma viradinha para cá, vai dar uma clareada um pouquinho a mais. Melhorar aqui a iluminação. Legal. Então, vamos aqui começar pela questão que é a discursiva. É a questão 13 que não está ali, né? 9, 10, 11, a 12. A questão 12, ela diz assim, eu vou passar as respostas para vocês, para não ficar algo assim muito longo também, tá legal? Então, a resposta da 12, ela diz o seguinte: nas colônias espanholas, os trabalhos forçados se estabeleceram como servidão definitiva, a chamada mita, ou a encomienda. Nas colônias inglesas, a servidão foi prioritariamente provisória. A 13ª, aí no caso vocês deveriam indicar a arquitetura avançada da sociedade asteca e grande população urbana que vivia na cidade. Deverão também aí, foi pedido 2 objetivos da empresa colonial espanhola, que seria aí a busca por metais preciosos e por produtos comercializáveis na Europa. Eles buscavam ouro e prata. E, fazendo um comentário, a empresa colonial espanhola tinha um caráter eminentemente econômico. A busca por riqueza era o motor da exploração do Atlântico. Entretanto, o texto demonstra a importância do encontro cultural para a experiência ibérica na América. Outra questão aqui é a 19ª. Positivo. A 19ª, aí vocês deveriam analisar, dentre as características do renascimento artístico, o seguinte: humanismo, ali onde, quando o homem passa a ser objeto de estudo das artes, o antropocentrismo, quando o homem é o centro da cultura, a valorização do corpo humano e da anatomia, o uso da perspectiva e a valorização do movimento em oposição à pintura medieval, a valorização da razão, valorização da cultura greco-romana,
defesa de valores burgueses como o individualismo. Essa seria a letra A. Seria não, é a letra A. A letra B, vocês poderiam citar aí muitas obras, dentre as quais podiam colocar do Shakespeare, tem também o Príncipe, do Maquiavel, obras de Da Vinci, obras de Michelangelo, também Miguel de Cervantes, entre outros. Fazendo um comentário em relação à questão, o Renascimento artístico foi um movimento plural que assumiu características próprias em diversas regiões. Essas características são as mais, que foram citadas aí, são as mais reconhecidas. A 20ª questão, também discursiva, aí vocês poderiam citar dois entre os aspectos do renascimento cultural. O humanismo, o homem passa a ser objeto de estudo de artes, o antropocentrismo, o homem é o centro da cultura, a valorização do corpo humano e da anatomia, uso da perspectiva e a valorização do movimento em oposição à pintura medieval, valorização da razão, valorização da cultura greco-romana, defesa de valores burgueses como o individualismo. E um comentário aqui, ó. O renascimento cultural e artístico coincide com a ascensão da sociedade burguesa e de seus valores. Isso se reflete nas artes a partir da exposição de temas que apresentam este mundo novo, moderno, onde o homem e a razão se destacam. Uma outra questão discursiva é a 24ª questão. Ela diz assim, ó, aí vocês poderiam citar duas das seguintes críticas: venda de indulgências, o poder temporal da igreja, a ostentação, o culto aos santos, adoração de imagens, o dogma da virgindade de Maria, a infiabilidade do Papa, o purgatório, o sacramento da confissão, o clero e a igreja como intermediários da fé. Fazendo um comentário, das muitas críticas de Lutero à Igreja Católica, aquelas mais preeminentes são a crítica às indulgências, aos dogmas católicos e à intermediação da fé pelo clero da Igreja. Tá legal? Mais uma discursiva é a 25ª. Aí vocês deveriam explicar uma das seguintes medidas adotadas no Concílio de Trento: a utilização de ordens religiosas como agentes da reconquista na Europa e nas missões americanas e asiáticas, principalmente jesuítas. E a reinstalação dos tribunais do Santo Ofício para o combate às práticas condenadas pela Igreja, a criação do Index, aí que foi para coibir a divulgação de ideias contrárias à fé católica, né? Letra B, poderiam identificar aí a realização dos cultos em língua nacional, a propaganda pelos meios de comunicação modernos, o reconhecimento das liberdades religiosas e de consciência, participação de leigos na vida religiosa. Fazendo um comentário, essa questão observa a realização dos concílios de acordo com seu momento histórico, importante para entender as mudanças de paradigma religioso com os acontecimentos relevantes de cada período. E a 26ª, vocês poderiam aí citar como efeito político a divisão da cristandade ocidental, ainda o fortalecimento da burguesia com o calvinismo, o rompimento da Inglaterra com o papado, as guerras decorrentes da intolerância religiosa. Também tem o apoio da nobreza ao luteranismo e o fortalecimento dos monarcas, além de confiscos de terras da igreja. E num comentário, ele seria, também vocês deveriam indicar que a Igreja Católica reagiu através da Contra-Reforma, tendo como medidas o Índex, o Concílio de Trento, a condenação das indulgências, instituição do Santo Ofício, estímulo às ordens missionárias. E aí sim, num comentário, o período das reformas e da Contra-Reforma Católica de muitos conflitos alimentados pela intolerância religiosa. Aí nós notamos que esses acontecimentos eles vão mudar consideravelmente o mapa político de toda a Europa. 27ª também é discursiva.
Aí vocês deveriam destacar que o principal objetivo do missionário católico no Novo Mundo seria a expansão da religião, para compensar o prestígio perdido com a chamada Reforma Protestante. Atualmente, a proposta missionária para a América Latina envolve a contenção do avanço das igrejas protestantes nesse território. E, no breve comentário aqui, ambos esses projetos eles se iniciam num contexto de declínio da influência da religião católica no mundo ocidental. Uma outra questão discursiva, a 30ª questão. Nessa 30ª questão, vocês deveriam explicar a relação entre a acumulação primitiva de metais preciosos e o protecionismo alfandegário para a geração de riqueza, através de uma balança comercial favorável. E a letra B deverá justificar que as colônias americanas forneciam os metais preciosos e os produtos de alto valor de consumo na Europa, e que, em retorno, consumiam os produtos beneficiados pelas nações desenvolvidas. Essa troca era fundamental para a manutenção da chamada balança comercial favorável. A 31ª, vocês deveriam indicar aí no texto a manutenção da propriedade privada pela concentração de poderes e o uso da força para manutenção da ordem. Na 32ª, duas das seguintes práticas do metalismo ou do bulinismo seriam protecionismo alfandegário, balança comercial favorável, ainda tem mais, poderia ter também o desenvolvimento da marinha mercante e também o pacto colonial. Na letra B, aí ficou colocado para que vocês explicassem as companhias de comércio, né? Elas eram importantes na economia mercantilista porque elas eram responsáveis pela exploração dos mercados em parcerias com as monarquias absolutas. Essas companhias criavam monopólios para a exploração e também a movimentação desses produtos coloniais, né? A 33ª também ela tem um comentário, ela é discursiva. Aí vocês deverão citar duas das seguintes características da sociedade colonial: a aristocracia, patriarcal, escravocrata, latifundiário, domínio político dos homens bons, lembram? Nós estudamos isso, aí nascidos na Europa ou na América, caráter sacralizado, violenta e apreensiva contra as revoltas. Na letra B, vocês deveriam diferenciar que os chapetones eram homens brancos nascidos na Espanha, a quem era permitido o acesso aos cargos da administração. Já os crioulos, eles eram homens brancos, que eles nasciam na colônia e tinham participação política restrita aos cabildos e à influência local. A 36ª, no Desafiando, vocês deveriam apontar duas dentre as seguintes razões: trocas comerciais, surgimento da burguesia, aí a burguesia letrada, intuito do Instituto do Mecenato e a invenção da imprensa. Na letra B, deveria apresentar as críticas ao teocentrismo da Idade Média, contraposto ao antropocentrismo do novo período, que colocava o homem no centro da cultura, e ao cientificismo, que buscava compreender o mundo através da observação dos fenômenos naturais. Ali o desenvolvimento, o fundamental para essa questão é o entendimento de que o renascimento cultural e científico é um movimento que permeia boa parte da sociedade europeia, que se espalha de diversas formas e que questiona a visão de mundo essencialmente religiosa que o homem moderno supostamente herdou do medievo. A 38ª pede uma das características, tem várias: difusão da imprensa, ascensão da burguesia comercial, fortalecimento do Estado moderno, avanço da navegação intercontinental,
E como uma das medidas, a criação do índex, também tem instituição do seminário, promoção da Contra-Reforma, atuação da Companhia de Jesus, realização do Concílio de Trento, realização dos dogmas, reafirmação dos dogmas católicos, a reativação do Tribunal do Santo Ofício e ainda tem a adoção do padroado, que foi nas colônias ibéricas. A 39ª, também discursiva, aí vocês deveriam identificar a forma de mobilidade horizontal, com mais característica da sociedade estamental, onde havia mobilidade social apenas dentro da mesma camada. Deveriam ainda explicar que os privilégios e as desigualdades decorriam pelo nascimento ou por hereditariedade. No desenvolvimento, com o desenvolvimento da modernidade, essas fronteiras ficavam mais fluídas, permitindo que membros da burguesia pertencentes ao terceiro estado constituíssem seus próprios privilégios e formas de ascensão. E a 40ª e última questão, vocês poderiam citar como medida de afirmação do absolutismo a criação da justiça real e a formação de exércitos reais. Vocês poderiam indicar como resistência ao processo de centralização, a manutenção dos privilégios da nobreza, a concessão de privilégios à burguesia. E no desenvolvimento, para a manutenção do absolutismo, era necessário manter um equilíbrio de forças que envolvia a nobreza e a burguesia em ascensão. A centralização política passa pela conciliação dos interesses dessa classe. Legal? Então, nós vamos basear a terceira avaliação nas duas próximas videoaulas, que serão nos dias 6 de julho e 13 de julho. Legal? Observem o nosso próximo tópico, dê uma olhadinha no livro. Essas duas aulas vão ser bem explicativas para que a gente possa fazer uma boa prova. Tá legal? Então, não se esquecendo que nós estamos em quarentena, nós não estamos em férias. Muito amor, muito carinho, muita paciência com quem está ao seu lado. Fiquem bem, beijo no fundo do seu coração, forte abraço e até a próxima videoaula, quando voltaremos com mais ação, mais emoção, muita diversão, com muita informação. Forte abraço.